E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre ele, Junji Ito, o japonês que é o mestre do terror. E por que a gente vai estar falando isso hoje? Porque a editora Pipoca Nankin está lançando um outro mangá do autor. Se trata de A Sala de Aula que Derreteu. Essa aqui é a edição americana da Vertical, que tem essa capa dupla aqui, né? Se chama Dissolving Classroom. Então você vê aqui os alunos tudo derretido, né, e tudo. E esse aqui é talvez o mangá mais curto do Junji Ito, né, que tá hypadíssimo, não apenas no Brasil, viu, tá hypadíssimo no mundo inteiro. Estados Unidos, Canadá, França, cara, por onde você passa, Junji Ito tá lá em cima. Você vai em qualquer livraria, a que eu frequento mesmo aqui em Montreal, tem uma gôndola Junji Ito. Qualquer dia desse eu vou tirar uma foto pra vocês verem. É um espaço no meio da livraria só com livros do Junji Ito. Toda a coleção do cara tá lá, sabe? É incrível. E eu não sei explicar por que tá tão popular. Assim, claro, a obra dele fala por si só, mas geralmente você vê esses autores hypados quando tem um anime, sabe? Como, por exemplo, Demon Slayer, esse tipo de coisa. Mas com o Junji Ito é diferente, sabe? Fico muito feliz porque é um autor que eu gosto bastante. Já comentei aqui no canal sobre a maioria esmagadora dos trabalhos dele que foi publicado no Brasil, como é o caso de Uzumaki, Gyo, Tomie, Frankenstein. Frankenstein foi publicado, sei lá, há menos de 2 meses, sabe? Então, o Pipoca Nankin, os caras estão realmente investindo no cara e trazendo o quanto antes, até para aproveitar a presença do Junji Ito, mesmo que virtual, na Bienal do Rio, né? Ele vai estar lá dando uma palestrinha, então tem que aproveitar, né mesmo? E Dissolving Classroom é um quadrinho muito bacana, que é o puro suco de Junji Ito, bem diferente do Frankenstein. O Frankenstein, que eles publicaram aí faz pouquíssimo tempo, é um ponto fora da curva, em 2 sentidos. O primeiro que, diferente da grande maioria das obras dele, não traz contos curtos, né? Porque todos os mangás, e esse aqui não é diferente, é uma grande história, mas que é dividida em contos, né, autocontidos, que você pode ler sozinho, e esses contos reunidos formam uma grande história, né? Frankenstein não, é uma história só apenas, de mais páginas, né? Então isso é bem diferente. E segundo, que é uma adaptação literária, né? Não é uma criação original do Junji Ito. Ele tem outras adaptações literárias que eu aposto que não vão demorar para chegar no Brasil, né? Mas Frankenstein foi a primeira publicada aqui e por isso é um ponto fora da curva. Aqui não. Esse é um trabalho que lembra os trabalhos mais tradicionais dele, como é o caso de Tomie, Uzumaki, Gyo e aquela coisa. Junji Ito, ele não é aquele terror que vai fazer você ficar com medo à noite, sabe? Eu sou um cara que sou medroso, eu não consumo muito terror, essas coisas, tipo, eu nunca assisti o Exorcista, eu já contei isso várias vezes aqui, eu não assisto o Exorcista porque eu me cago de medo daquilo. E toda vez que eu escuto, às vezes, uns podcasts de suspense, umas coisas assim, sabe? Eu fico até com medo de descer na garagem sozinho, que eu fico achando que eu vou levar uma facada, sabe? Então, eu não sou um cara que gosta muito de terror, mas eu adoro os contos de Junji Ito porque é mais uma coisa bizarra do que algo que te dá medo, sabe? Esse aqui, por exemplo, é mais engraçado do que assustador, entende? Então, o Junji Ito é isso, assim, eu acho que ninguém fica realmente com medo. Assim, claro, pessoas têm diferentes tolerâncias ao medo, né? O que dá medo em mim talvez não seja o que dá medo em você, mas esse aqui eu acho que não vai amedrontar ninguém, tá certo? É uma coisa tão bizarra, tão bizonha, que eu acho que é mais engraçado do que realmente aterrorizante. E esse quadrinho aqui, ele vai trazer as 3 características que resumem a obra do Junji Ito, né? O primeiro é o body horror, né? É o terror corporal. Então a gente vê isso em Uzumaki, né? Com o cara lá que se contorce e vira ele próprio uma espiral, a garota com o olho espiral, o cabelo espiral. A gente vê isso em Frankenstein, por exemplo, com o corpo do próprio monstro. A gente vê isso em Tomie. E aqui a gente vai ver isso, a gente vai ver pessoas derretendo. O nome do quadrinho é A Sala de Aula que Derreteu. Mas não é só a sala de aula que derrete. As pessoas derretem, literalmente. Elas derretem, né? Eu vou explicar o porquê um pouquinho mais pra frente. A segunda característica é o fato do Junji Ito pegar coisas mundanas, coisas absolutamente ordinárias, normais, e transformar aquilo num gatilho para uma história de terror.
Então ele fez isso com Uzumaki, né, onde ele pega a simples forma de uma espiral e transforma aquilo num ponto focal para uma história de horror. Ele faz isso em Gyo, quando tudo começa com cheiro, né, a garota sentindo um mau cheiro, e aquela coisa vai amplificando até tomar proporções colossais. E aqui é a mesma coisa, ele vai pegar dois elementos muito simples, que é o perdão e o elogio, e vai transformar isso num gatilho para um estado de terror. A gente tem esse garoto Yuma que ele se desculpa sem parar. No início você acha que ele é apenas uma pessoa educada, mas aí aquilo começa a tomar uma outra proporção, vai ficando exagerado, a gente vê que tem alguma coisa além de um simples perdão ou de um elogio, e as pessoas começam a derreter. E a terceira característica é o simples desconhecimento, né? O Junji Ito, ele nunca explica pra você a origem do mal, a origem das coisas horríveis que ele coloca no mangá. As coisas simplesmente existem, elas aparecem ali e você aceite, sabe? São coisas até surreais, mas elas estão ali e ele não se preocupa em contar pra você como é que tudo aquilo começou. Elas estão simplesmente lá, sabe? Então isso também está presente nas páginas de A Sala de Aula que Derreteu. A história traz como protagonistas esses dois personagens aqui da capa, né? A gente tem o Yuma, que é esse garoto alto aqui, e a sua irmã, a Shizumi. Eles são novos na cidade, né? São recém-chegados nessa escola, e à primeira vista o Yumi é apenas um garoto muito bem educado, né? Porque ele já chega na sala de aula e ele tá pedindo desculpa ali pro pessoal. E como eu falei no início, no começo parece normal, a gente tem a impressão apenas que ele é um garoto muito bem educado, né? Inclusive esses dois irmãos aqui, esqueci de mencionar, eles são órfãos, mas as coisas elas vão escalando, como é o caso em qualquer mangá do Junji Ito. As coisas começam devagarzinho e vão galopando, sabe? Vão indo até o seu limite. E ele começa a pedir perdão pra todo mundo, pedir perdão. E no que ele tá pedindo perdão, as pessoas elas estão começando a se sentir estranhas. É então que a gente descobre que, na realidade, ele não está pedindo perdão para a pessoa. Ele está, na realidade, se comunicando com uma outra entidade, que eu não vou entrar aqui em detalhes para não estragar a sua experiência, e isso faz com que as pessoas derretam. É isso, é exatamente isso. As pessoas vão derreter pelo simples fato dele estar se desculpando com elas. Ou então, às vezes o Yuma parece com uma namoradinha e tal. E ele começa a elogiar a beleza da menina. E ele tá sempre elogiando. E na verdade, assim como o perdão, ele não tá elogiando a menina. Ele está elogiando alguma coisa além dela. Só que isso faz com que as garotas vão ficando cada vez mais horrorosas, e no final elas acabam derretendo também. E a Shizumi, onde é que ela entra nessa história? Enfim, ela não frequenta a escola, porque apesar do irmão dela ter esse lado social, né, de frequentar os lugares e tudo, ela é como se fosse um bicho qualquer. E ela é uma stalker, né? Ela tá sempre nas esquinas da rua, vendo as pessoas e tudo. E o lance dela é comer o cérebro derretido das pessoas. E daí você não sabe se ela tá trabalhando em conjunto com o irmão dela ou se os dois se detestam, como parece ser o caso na maioria das vezes, né? Então, um tá sempre acusando o outro de alguma coisa que eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero estragar a sua experiência, mas é basicamente essa história, né? São 5 contos que compõem esse mangá, que, como eu disse, é bem mais curto do que a maioria dos quadrinhos do Junji Ito publicados no Brasil, tem pouco menos de 180 páginas, e talvez por isso ele tenha um preço um pouco menor. A edição da Pipoca Nanquim vai estar custando, preço de capa, R$ 49,90, mas como está em pré-venda agora, está com aqueles 30% de desconto, né? Então vai sair por 30 e poucos reais. Então pode ser uma bela porta de entrada para você que nunca leu nada do autor e que tá de repente curioso, quer dar uma chance, né? Eu acho que isso aqui, como eu falei, tem todos os elementos da maioria dos mangás mais consagrados do autor, então você vai ter uma boa experiência, né, do Junji Ito com um preço bem camarada. Esse quadrinho aqui, ele dá margem para diversas leituras. Você pode fazer uma leitura mais literal, alguma coisa, beleza, é só a pessoa que derrete, você se diverte vendo aquilo e pronto. Ou se você quiser ir mais fundo na sua análise, você pode pensar que talvez o fato das pessoas derreterem por causa dos pedidos sucessivos de perdão do protagonista
pode ser uma metáfora para a sociedade contemporânea em que as pessoas estão sempre pedindo perdão às outras, né? Estão sempre com medo de serem muito agressivas, né? Medo de serem canceladas, e isso está fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais frágeis, né? Derretendo dessa forma. E sobre o lance do elogio, né? Que quanto mais ele elogia as suas namoradas, mais feias elas estão ficando. De repente você pode interpretar isso como uma metáfora, né? A busca incessante das pessoas, eu ia dizer mulheres, mas não se limita apenas às mulheres. As mulheres e homens da nossa sociedade estão sempre em busca de elogio, né? Estão sempre tentando ganhar biscoito aí no Instagram, né? E por causa disso, eles acabam se tornando aquilo que não são de verdade, se tornando mais feias, né? Então será que é essa a reflexão que o Junji Ito estava tentando fazer? Ou ele simplesmente quis fazer um mangá massa velho, fazer as pessoas se derretendo para você se divertir, né? E depende da sua leitura. É um quadrinho que eu recomendo bastante, e como eu falei, é uma bela porta de entrada para a obra do Junji Ito. Tá com preço bem bacana, R$ 34,00, se eu não me engano, o link vai estar aí na descrição. É a pré-venda com 30% de desconto. E os desenhos, né? Os desenhos é o típico Junji Ito, como foi feito entre 2013 e 2014, então já não é aquele traço que a gente vê em Tomie, por exemplo, né? O traço em Tomie, pelo menos no início daquele mangá, é o Junji Ito no começo de carreira, então ele ainda não tem a certeza no traço, né? Ele não desenha ainda tão bem, mas aqui não, aqui ele já está com controle total das suas faculdades artísticas e faz um belíssimo trabalho, tá certo, pessoal? Então, acho que é tudo que eu tinha para falar sobre A Sala de Aula que Derreteu, novo mangá do Junji Ito chegando no Brasil. E antes de encerrar, eu queria apenas dizer para vocês que Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada voltou para a Amazon, tá certo, pessoal? Tem uns 200 exemplares que saíram, não sei da onde, porque a gente no estoque da nossa editora já não tinha mais, né? Então, se você curte as histórias do Junji Ito, essa coisa meio surrealista, eu tenho certeza que você também vai gostar muito dessa obra do Arsankara Bulut, né? Autor turco que nós revelamos no Brasil, e que se você for na página do produto na Amazon, você vai ver que tem 5 estrelas, né? A maioria esmagadora dos comentários são muito positivos e foi um dos nossos melhor avaliados lançamentos desse ano de 2021. Beleza, pessoal? Então, se você não pegou o seu porque estava esgotado aí, saiba que agora tem uns exemplares a mais na Amazon. Beleza? Então aproveita aí que você vai pegar o seu Sala de Aula que Derreteu e pega também os Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada. Beleza, pessoal? Agora sim é isso. Eu vou ficando por aqui, como sempre. Não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.